esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Abrimos a liturgia com esta página do profeta menor, Zacarias, cujo nome evoca no hebraico a recordação de Deus. Zacar, memória, porque o Senhor Deus de Israel não é capaz de deixar de amar aqueles aos quais alcançou com o seu afeto, com a sua eleição, por um só segundo. Esse é o privilégio do amor, guardar na memória. Aquilo que a memória ama se torna eterno, lembra Adélia Prado. Zacarias, cujo nome quer dizer o Senhor se recorda, está dizendo a um povo que deve voltar para a terra, passando pelas dificuldades do exílio, com medo de deixar de existir, lá naquele lugar onde cada um é solicitado, no mais autêntico dos sentimentos, que é a angústia de se desfazer por ter sido decepcionado, por estar longe da sua terra, por estar vendo os filhos tornarem-se adultos e irem embora para as próprias aventuras, lá naquele lugar onde todos somos desamparados, todos somos exilados, porque é isto que a psicanálise traz, não é? O desamparo é o sentimento autêntico da nossa existência humana. Somos lançados no mundo, temos uma pálida noção de quem somos, para onde nós estamos indo. Neste lugar do desamparo, do exílio, fala Zacarias, o Senhor se recorda. Nossa memória é muito fraca, nós nos esquecemos daquilo que juramos, mas o Senhor não. O Senhor nos ama com um amor eterno, permanece com sua palavra, com o seu afeto e com a sua eleição, e há de trazer de novo do exílio a semente de Abraão, porque assim jurou. É o que nós cantamos no Magnificat. Quando a Virgem Maria, na casa de Isabel, canta o Magnificat, ela diz da grandeza do amor de Deus, que alcança nosso avesso e nossa pequenez e faz maravilhas em favor de nós, através de nós. E não no caso da Virgem Maria, mas cada um olhando para si. Às vezes Deus tem que fazer maravilhas apesar de nós, porque nós também, quando queremos, somos uma pedra no sapato uns dos outros, quando não de Deus. Zacarias abre sua profecia dizendo: rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião, pois eis que o Senhor vem habitar no teu meio. É um oráculo do regresso do povo, da repatriação. O Senhor volta a habitar no meio. Concretamente, Zacarias está falando do templo. O templo de Jerusalém era, pois, esse sinal externo da presença de Deus, porque no meio do templo estava o Santo dos Santos, no núcleo do Santo dos Santos, a arca. Na arca estavam os 10 mandamentos, portanto, a presença de Deus. Assim como as tábuas da lei acompanhavam o povo de Israel, que era migrante no deserto, indicando que junto desta palavra, nos mandamentos do Senhor Deus, podiam contar com o seu favor e com a sua presença, assim também no meio da cidade santa, Jerusalém, que está construída sobre o monte Sião, por isso alegra-te, Sião, né? Assim como esta pequenina ermida está sob o monte desta serra, assim também o templo está no ponto alto da montanha Sião, e neste ponto alto o templo, indício da presença do Senhor Deus. O povo que é exilado, que é afastado da terra, agora poderá desfrutar mais uma vez desta presença. E a imagem utilizada por Zacarias é aquela de um que vem habitar no meio de ti. E assim, quando nós amamos uma pessoa, ela aluga um apartamento dentro de nós, não é? A gente pensa naquela pessoa. Nós poderíamos até dizer que um dos grandes indícios do amor ou da ausência dele é quanto tempo a gente fica pensando numa coisa e numa pessoa.
Quando essa pessoa deixa de habitar em nós, com aquilo que ela é, como memória, como afeto e como preocupação, nós sabemos que o amor pediu licença e foi embora. Porque é próprio de quem se ama importar. Nós não dizemos assim, não é? O Brasil teve um superávit primário. Então significa que ele importou mais do que exportou. Olha, importou, trazer para dentro, importante. Então é isso, né? O Senhor volta a ser importante, Ele habita no meio de ti. É o que Zacarias está querendo dizer. Então, grande tesouro para o povo é a presença de Deus, né? No Salmo 80, que ecoa o Salmo 79 como uma resposta, o 79 é o povo dizendo: o Senhor vai nos deixar aqui exilados, abandonados? O Senhor se esqueceu de nós? No Salmo 80, o Senhor diz: em teu meio, ó Israel, não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Nós poderíamos dizer que a história do Antigo Testamento, que lança luz também sobre a nossa, é uma eterna música, aquela do sertanejo universitário. Esqueci o nome dos autores da música, até mesmo porque sertanejo universitário é uma coisa complicada, né? Porque nunca se forma, né? Algumas são muito enjoadas. Aquela música Duas Facas, né? Como se fossem duas facas procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Essa música dá um exemplo dessa disputa contínua de Deus com Israel, o seu povo. Deus ama, elege, se afeiçoa, mas Israel entrega o seu coração a um Deus estranho, adora a um Deus desconhecido. Tanto que a grande imagem para dizer da idolatria, do povo que se esquece da aliança e dos mandamentos de Deus, é o da adultério. Porque o adultério é sempre sinal de um amor que desidratou. Quando o outro não habita em nós, quando deixa de ser importante, nós vamos por aí mendigar outros amores, entende? Essa é a sina do povo de Israel. O povo se esquece do amor de Deus, que é perene, que é permanente, um amor que é abrigo, que quer envolver, para ir por aí, andando para aqui, para acolá, mendigando outros amores. E assim, para que o povo, no sofrimento, seja devolvido assim, não é? Porque às vezes nós temos que tropeçar em nós mesmos para a gente reconhecer de novo aquilo que mais importa. Deus permite que o povo seja exilado, porque às vezes é preciso ir para fora para encontrar o que está dentro, né? É assim, né? Nós só temos consciência do amor ou daquilo que a gente tem de mais importante quando a gente está quase perdendo. Aí que a gente toma consciência que a gente não precisa buscar fora, porque as verdadeiras riquezas e aquilo que está mais importante estão dentro. Aqui estou resumindo, dizendo de uma maneira poética e simbólica o exílio. O povo deve alegrar-se. Alegra-se, filha de Sião. As nações, versículo 15, se reunirão e serão para mim um povo. A imagem aqui é belíssima. A imagem é, em primeiro lugar, esponsal, porque como um noivo desposa a bem-amada, o Senhor volta a desposar Sião, e ao mesmo tempo é uma imagem matricial, porque já estava certo que Deus fez da descendência de Abraão e Sara a sua descendência, mas agora fará filhos outros povos. Então, olha que coisa interessante, não é? O que era um sofrimento, porque o povo nasce para ficar na terra. E vocês já repararam que aquela terra lá até hoje, além de fazer esfirra, tem muita bomba, né? Porque estão o tempo todo brigando. Não sabe se é de Ismael, se é de Isaac, se é dos judeus, se é dos palestinos. Então, há uma preocupação com aquela terra, há uma relação visceral com aquela terra. O exílio faz o povo ser disperso, mas são dispersos, é o que Zacarias está relendo, como dentes de leão. Lembra dente de leão? Aquela florzinha que a gente sopra e aí se espalham várias coisinhas. Quando nós somos crianças, brincamos com aquilo, né? Então é isso que Zacarias está querendo dizer. Olha, num primeiro momento, essa dispersão foi uma dor e uma angústia. Fora da terra, fora da pátria, fora das tradições. Mas agora vocês se tornaram sementes a todos os povos, né? Então, Deus, como nós dizemos, escreveu certo por linhas tortas. O exílio, que poderia ter significado o fim da descendência de Abraão, acaba se tornando uma oportunidade de fazer que se semente. Assim, cada um de nós olhe para a sua vida, para as suas dificuldades e para os seus exílios, porque nesses lugares nós somos chamados a dar sementes, onde quer que nós nos encontremos. E é uma imagem, portanto, matricial. O povo agora não será apenas Israel, mas todas as nações. Está aqui indicado o núcleo do Evangelho.
Porque no final do Evangelho de Mateus, o Senhor diz: ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda a criatura, batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esta abertura aos gentios, esta consciência missionária de ir, esse universalismo religioso para além dos judeus, cumpre-se plenamente no anúncio do Evangelho. Então, com a novidade de Jesus Cristo, há uma abertura, há uma consciência da missão e também a religião torna-se universal. E aqui nós entendemos, portanto, a pertinência dessas leituras na festa de Nossa Senhora do Carmo. Porque Maria, como ninguém, é o sinal daquilo que está se realizando na igreja e no Evangelho. Ela é um sinal, ela é um cardos, uma dobradiça. Porque tudo aquilo que vai acontecendo na igreja ao longo de sua história, desde os seus inícios, deu-se em primeiro lugar na Virgem Maria. Ela é a filha de Sião, sobre a qual repousa o Espírito do Senhor. O Espírito desce sobre a Virgem Maria, ela é desposada por esse Espírito e dá à luz o Cristo, o Senhor. Ela é a tenda na qual Deus habita. Aquilo que era um símbolo no Antigo Testamento, uma tenda onde estava a palavra de Deus, cumpre-se em Maria, porque o Cristo toca a terra e vem habitar entre nós no seio da Virgem Maria. Ela é a morada digníssima, preparada desde toda a eternidade, a Imaculada Conceição, para que nela se pudesse gerar no tempo a palavra eterna. Ela é a mãe de todos os povos, é o que Cristo diz na cruz, no final do Evangelho de João. Só havia um discípulo, todos tinham debandado, ele disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Por isso, em João, todos nós, como discípulos, nos encontramos como filho da Virgem Maria. E ela é a verdadeira subida até o Monte Carmelo. Porque o monte é Cristo e ela é a Virgem do Carmo. Portanto, nela, por graça mediada nela, nós nos subimos ao encontro com Cristo, né? Quantos de nós, em nossas dificuldades, em nossas lamúrias, em nossa vida, somos atraídos ao céu pela Virgem Maria? Aqui me recordo de uma imagem belíssima, vista na internet, não é? Uma anedota que diz que Pedro, que guarda as chaves dos céus, vai até Jesus um pouco incomodado, porque estava entrando gente demais. Aí ele fala com Jesus: meu Deus do céu, isso aqui está parecendo a Arena MRV, cheio de gente. Aí Jesus fala assim: o que está acontecendo, Pedro? Vai lá ver. Aí Pedro vai lá ver e ele diz: é sua mãe, não é? Aí Jesus diz assim: pode ficar com calma. Então, na internet ilustra-se essa imagem, não é? Com o Santo Terço, né? Ou poderíamos dizer do escapulário, né? Que vai atraindo almas para o céu. Então é isso, né? Ao longo da história da igreja, nas nossas devoções, no texto, no escapulário, Maria vai atraindo, com jeitinho de mãe, com aquela suavidade de quem ama a partir do útero, cada um de nós para o céu. Quantos de nós não nos aproximamos mais de Cristo e de uma vida santa a partir do encontro com a Virgem Maria? Eu mesmo decidi ser padre depois da oração do Santo Terço. Assim, Maria vai sendo a cada um de nós esta subida até o Monte Carmelo. Aqui vemos a beleza. Na sabedoria grega havia o mito de Sísifo, que é um homem condenado pelos deuses todos os dias a rolar uma pedra até o alto do monte, e no entardecer a pedra rola, não é? Um pouco uma metáfora da vida de cada um de nós, onde nós vamos lutando, aí dormimos à noite e temos que depois correr atrás de tudo durante o dia. Não é assim para nós que somos cristãos. A Virgem Maria nos aponta para o monte que é Cristo e o caminho. Se frequentamos os sacramentos, se oramos, se criamos intimidade com Deus, é de uma subida contínua até o céu, onde nossa vida está escondida, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. A bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Carmo, Mãe da Piedade, Aparecida, Guadalupe, Lourdes, Conceição e tantos outros títulos de 1000 vozes, mas de um só amor, está unida intimamente ao mistério de Cristo. Por isso ela pode, como ninguém, ser um veículo translúcido da graça divina, não é? Maria, mediadora das graças divinas em nossa vida. E também unida intimamente ao mistério da igreja, porque ela é o modelo da igreja. Tudo aquilo que a igreja deve ser ao longo dos séculos, e cada um de nós, como igreja, tem o seu modelo, o seu sinal mais perfeito na Virgem Maria.
A igreja tem que ser lugar da caridade. Maria serviu Isabel. A igreja tem que ser o lugar da fé. Maria é bem-aventurada porque creu. A igreja tem que ser o lugar da perseverança com Cristo, mesmo na cruz. Contra a ti uma espada transpassará a alma. Portanto, se tivermos dúvidas sobre como devemos nos comportar de uma maneira digna do nome de cristãos, olhemos para a Virgem Maria. E aqui a riqueza do evangelho que nós acabamos de escutar. Certamente, como acontece, sobretudo nos tempos de eleição, não é? Daqui a pouco todo mundo vai querer dizer que é parente ou que é amigo do prefeito. Alguém vai até Jesus querendo agradá-lo, dizendo: olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui, a gente arranja um lugar VIP para ele, se vocês quiserem. É assim como acontece com as primeiras damas, não das cidades aqui da região metropolitana, né? Estou dizendo de alguma primeira dama aí, de alguma prefeitura longe daqui. Evidentemente, isso aqui não acontece. Aí Jesus diz: lugar VIP para minha mãe? Quem é minha mãe, meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra do meu Pai, num dos sinóticos, que ouvem e cumprem a vontade do meu Pai, a põem em prática. Olha, que riqueza e que sabedoria é essa. Na vontade, na acolhida da vontade do meu Pai, é que se dá a filiação e nós somos feitos membros da família de Deus. Está lá presente no Evangelho de João, não é? Quando Jesus diz: aqueles que o acolheram, deu-lhes a graça de se tornarem filhos. Esses não nascem segundo a vontade da carne e do sangue, mas nascem segundo a vontade de Deus. E aqui, nesse cumprimento da vontade do Pai que está nos céus, fazer a vontade do Pai, e Maria nos ajuda a perceber, não é que nós vamos fazer, ela não diz: eis aqui a serva do Senhor, vou fazer tudo aquilo que o Senhor me mandou. Ela diz: faça-se em mim, não é? Porque é Deus quem tem que agir e quem tem que fazer em nós. Nós não somos voluntaristas, nós não padecemos do voluntarismo. Quer dizer, a gente não é pelagiano, não é que a gente vai fazer, nós vamos cumprir. Tem gente que acha que é assim, não. Se eu fizer todas as penitências, se eu fizer todas as procissões, aí Deus vai ser o meu credor. Ou tem gente que acha que não, se eu der de comer aos pobres, se eu transformar a igreja numa ONG, aí eu vou ser um... Não, todas essas coisas são importantes. Tanto quem está mais à direita e que quer fazer as procissões e os ritos, as plumas e os paetês, porque é importante, né? A igreja precisa de poesia. Eu me lembro aqui de Joãozinho 30, né? Aqui uma crítica à teologia da libertação, hoje é um padre de direita. Daqui a pouco eu vou bater do outro lado também, né? Quando Joãozinho 30 diz assim: olha, o negócio é o seguinte, pobre gosta de luxo. É verdade, né? O que a teologia da libertação não entendeu é isso, né? Os pobres não gostam de qualquer coisa. Vai numa igrejinha aí que você estiver no meio do mato aí para você ver se não é tudo bem feito, tudo com muito zelo, né? Então não é porque nós somos pobres que nós vamos ser simplórios. Para Deus temos que dar o melhor, isso é verdade. E ao mesmo tempo também, do outro lado, há um grande risco, né, de que a direita seja cínica. E aí se torna muito esteta e não se preocupa com a essência, né? O que adianta também templos e encontros maravilhosos quando nós não somos capazes de nos irmanar uns aos outros? Então não é sobre o que nós podemos fazer, nem à esquerda nem à direita, nem dando de comer aos pobres e nos vestindo de saco, pura e simplesmente, nem enchendo nossa igreja de ritos e de cortesias. Não, é aquilo que Deus faz em nós. Então, na novena, na maneira como nós rezamos, dando de comer aos pobres, é Cristo quem faz em nós. E nós vamos fazer ao outro que é para nós o Cristo. É isso. Maria não diz: eu vou fazer. Ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, não se esqueça disso, não queira fazer muitas coisas, não. Senão você vai se desfazer de ansiedade, vai se desfazer porque os seus filhos não vão honrar todo o seu esforço, porque o seu marido estará sempre aquém da mulher que você é. Então, não queira fazer muitas coisas, não. Senão você vai ser devorada pelas ansiedades. Mas queira que o Cristo faça em você, que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, como assim quis a humilde Virgem Maria. E aqui nesse fazer, nesse evangelho que Cristo diz, está a virtude da obediência. A virtude da obediência. Aqui me lembro de um canto belíssimo do período medieval, Ave Maristela, onde se diz: Sumens illud ave Gabrielis ore, funda-nos in pace, mutans eve nome.
Tu que escutastes de Gabriel o ave, nos conserva na paz, Virgem Maria. Tu que mudaste de Eva o nome. O que isso quer dizer, né? Mutans Eve nome, né? Aqui, este canto está brincando, né? Porque Eva é ao contrário de ave, né? Então, quer dizer, o canto medieval está brincando com isso. Mas onde é que Maria inverte os polos? Porque Eva foi desobediente. Ela quis fazer-se como Deus. Maria é o caminho contrário. Ela é obediente e quis se fazer serva. Entende? Eva quis ter o rei na barriga, e aí se perdeu. Maria, como humilde serva, deu à luz o soberano. Então é isso, né? Mutans Eve nome. Maria inverte o polo. E aqui a virtude da obediência, que na perspectiva, sobretudo, de Santo Tomás de Aquino, a obediência não é uma imposição, não é uma coerção. Jesus está querendo dizer que nós temos que ser coagidos, a vontade de Deus é imposta a nós, mas que temos que buscar o consentimento. Todos os dias se interrogue: qual é a vontade de Deus aqui no meu casamento? Qual é a vontade de Deus no meu ministério como padre? Qual é a vontade de Deus no cuidado com os meus filhos? Qual é a vontade de Deus no meu ambiente de trabalho? Para não ser apenas a sua vontade. E para que a vontade seja autêntica, lembra Santo Tomás de Aquino, o Evangelho fala da vontade do Pai, é preciso que ela seja voluntária. Não estou fazendo aqui porque estão me obrigando. Não. Eu até poderia não fazer outra coisa, mas eu decido. Então ela tem que ser voluntária, tem que ser pronta. Essa é uma grande dificuldade, não é? Nós, às vezes, não temos prontidão para amar. É um pouco quando a mãe pede ao filho, adolescente, para ir comprar alguma coisa, e diz: eu vou daqui a pouco. Aí passa horas e não vai. Quer dizer, nós temos que ir nos habituando, nos exercitando, para não só fazer aquilo que nos dá na telha, mas para fazer aquilo que é importante para o outro. Não é? Então tem que ser voluntário, tem que ser pronta e tem que ser com discernimento. Então pedir a Deus sempre o discernimento de onde está a vontade dele. E aqui eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai policial sempre falava comigo assim: ordem mal dada não se cumpre. Olha que coisa interessante, né? Então, claro, tem que ser voluntário, tem que ser pronto, mas eu também tenho que me questionar: é em nome de quê que eu estou fazendo isso? Porque senão é apenas uma obediência cega. Então, grave isso. Não é porque eu não posso fazer isto ou aquilo, mas porque eu não quero fazer. Essa é a vontade na sua máxima maturidade e que se vê na Virgem Maria. E a obediência perfeita, aquela de que fala Jesus no Evangelho e que se verifica na Virgem Maria, ela é motivada pelo amor. Só quem ama de verdade é capaz de obedecer. Porque o amor significa ordenar a vida em direção ao bem. Então, o bem para a minha esposa é que eu faça isso, aquilo. O bem para o meu pai, o bem para o meu bispo, entende? Então deixa de ser a minha vontade, o meu querer, aquilo que me apeteceria, e se torna o bem para o meu casamento, o bem para os meus filhos. Aí, atraídos para o bem, nós cumprimos a vontade. E aqui termino dizendo, falando de vontade e obediência, tendo como modelo a Virgem Maria. Finalizo. Durante o período medieval, os demônios eram pintados sem joelhos, porque, seguindo a máxima medieval, que o demônio ele pode revestir-se de vários mantos. Ele pode revestir-se do manto da caridade, né? Tem pessoas que gostam de dizer que estão fazendo isso e aquilo, sobretudo na época da eleição, né? Tem pessoas que gostam de se dizer virtuosas, não é? Só para ter o orgulho de dizer que não levam a vida da vizinha. O demônio é capaz de revestir-se de vários mantos, menos o manto da obediência. Então, se você quiser testar uma pessoa no seu ambiente de trabalho, dentro da igreja, para saber se ela de fato é alguém humilde e não está a serviço do demônio, não teste pelo aquilo que ela faz, pelo seu conhecimento, porque ela diz aquilo que você quer escutar, porque ela é muito generosa, porque ela tem uma voz fininha para agradar todo mundo, não é? Porque não vai ser amor, vai ser cilada, como lembra o molejo. Mas teste se ela é capaz de obedecer. Ela é coordenadora disso, daquilo, ele é chefe disso ou daquilo. Sabe obedecer? Sabe servir? Sabe ser humilde? Esse é o verdadeiro teste, porque o demônio pode se revestir de vários mantos. O único que ele não dá conta de se revestir, porque não tem joelhos, é o manto da obediência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.